Então, nesse segundo bloco, a gente volta para falar dessa continuidade do ritual, assim. Eu acho que você descreveu e maravilhosamente, mas ainda você escreveu muito mais aqui a respeito de como que se procede esse movimento e a ascensão do mastro, porque também há, concomitante a todo esse movimento aí, eles enfeitam, conta como é que se destrincha o ritual, porque há esse momento em que elas se reúnem e que continuidade se tem. Como eu falei, depois de aberta a tribuna, aberto esse espaço, o tempo sagrado para festa no lugar, então tem o levantamento do mastro. Então, tem uma coisa muito interessante, se vai ao mato, retirar o pau do mastro. Então, até que ele vem uma brincadeira muito grande. Quando ele é sacralizado, ele é inteiro enfeitado, e cada qual tem a sua forma de sacralizar, e quando ele levanta, ele é enterrado, aí ele é mastro. Aliás, desde o processo de sacralizar, ele já é preparação para o mastro, depois ele é mastro. Até então ele é pau. Então, muito interessante. Então, aquele mastro fica ali, ele é o endereço da festa. Estou procurando uma festa, estou vendo o mastarel lá, que é a bandeira que fica acima do mastro, com a imagem do Espírito Santo, né? Tá lá, estou vendo. Então, ele se sobressai na paisagem. O endereço da festa, muito interessante isso. E todos os rituais acontecem com alguma participação daquele mastro. Então são matrizes antiquíssimas que se misturam com as configurações culturais locais. A simbologia do mastro que se relata que é o também, Axis Mundi, é o eixo do mundo. Ele é fundador daquele mundo que se cria com a festa. O mundo da abundância, o mundo do respeito aos velhos, da alegria, que é todo esse ideário que se conecta ao Espírito Santo, né? Então, aquele mastro ali, então se tem, faz parte do rito, todos eles envolvem sempre uma missa. Então, vai para a igreja em cortejo, volta, vai, dá 3 giros no anti-horário ao redor do mastro e sai. Na volta, 3 giros no anti-horário ao redor do mastro e vem. E cantando. Se vão à igreja, se o cortejo vai à igreja e volta, em geral, é como se fosse entregar a missa ao mastro. Cantam, dizendo que foi para a missa, e que coisas relativas ao tema, e depois entram. Então, vão fazer visitas, às vezes tem visita para imperador, imperatriz, porque o divino ele é cultuado por uma representação de corte. Então, uma corte formada por imperador, imperatriz, mordomo régio, mordoma régia, anjos. Devidamente paramentados, indumentárias incríveis. Sim, o barroco está ali. Assim, é incrível. Então, e é uma festa tão inclusiva. Tinha um lugar, uma das festas fazia parte da corte, uma menina que tem síndrome de Down e adora a festa. Ela está lá. Então tem uma cadeira para ela, que ela faz parte de todos os anos. Ela gosta de todo. Todo ano, em geral, aquela corte se troca. Alguém que começou como mordomo mor, depois passa mordomo régio, depois imperador, mesma coisa com a imperatriz. Mordoma mor, régia, imperatriz. Então tudo isso é um processo de circulação também para falar da impermanência. Também um traço talvez civilizador, pudesse falar, do culto que compreende a impermanência, compreende o movimento. E está afetando, porque, por exemplo, tem um momento do livro que você fala, você dá voz a uma dessas mulheres que conta que quando elas chegam em determinadas localidades, elas vêm às igrejas evangélicas e elas já pedem licença, porque não sabe como é que vai ser a recepção, dado ao teor do festejo, né? Então já há um choque aí, mudanças impostas à festividade, né? Sim. Ela tem um relato muito interessante que ela disse que chegava sempre, ia para um lugar tirar joia, né? Como elas chamam dos donativos. E aí chegou e de novo tocou na porta de uma família que sempre tocava para pedir o donativo. Imagina, chega um bando de mulheres
porta com caixas, cantando, tocando, uma festa. Muita gente abre, recebe, dá um refrigerante, um bolo, uma coisa. Às vezes as coisas já estão meio combinadas para essa visita e tal. E todos os anos elas iam lá e de repente a família se converteu e trataram muito mal. Ou fecharam a porta. Você tem um caso que ela fala que tratou mal, teve uma história dramática que ela conta. E outras vezes fecham a porta, não parece. Então, isso tem provocado mesmo. Essa é uma coisa que elas relatam. Porque eu não sei qual o conflito que tem ali entre dois Espíritos Santos, mas... Né? E se perde aí a graça de receber. Porque elas são muito simples. Na verdade, essa joia são pequenas coisas, assim, né? Elas se satisfazem com muito pouco, 5, 10 reais. É tão bonito ver que não... Eu não sei se é uma coisa nesse sentido de satisfazer com pouco. Uma coisa que tanto faz esse circuito pela zona rural, buscando donativos, tem um outro sentido que, no meu ponto de vista, é ainda mais importante, que é conectar aqueles devotos à rede. Elas saem, vão visitar alguém, vão na zona rural, viajavam muito, assim. Hoje ainda viajam se é por promessa, assim. Mas vão, então se ela vai na sua casa, você está lá longe, ela conecta, ela te inclui naquela festa, ainda que você esteja longe. Você permanece fazendo parte daquela rede. Então ela sedimenta essa rede de devoção para o divino e tal. Então, e os donativos, às vezes, varia. Se uma pessoa tem pouco, dá pouco. Quem tem mais, dá mais. Então, elas relatam, às vezes ganha farinha, galinha, ovo, tapioca, às vezes boi, porco. Então, varia. Às vezes uma vela, às vezes nada. Então, tudo isso é trazido de volta para fazer a festa. No entanto, as pessoas que estão ocupando os cargos de imperador, imperatriz e outras coisas assim, já fizeram pedidos para os amigos, já fizeram poupanças, já encontraram recursos para fazer também. Então, é uma coisa que varia. Tem alguns lugares que isso é mais importante, o recurso que elas traziam, outros lugares menos importante do ponto de vista material, mas profundamente importante do ponto de vista imaterial, da manutenção dessa rede. A modernidade trouxe algumas facilidades, que você relata, o transporte mudou, porque antes elas andavam distâncias absurdas, passavam dias e dias caminhando, e são senhoras, né? Passavam meses. Meses. E ela estava dizendo, então agora já não dá mais para a gente passar 3 meses, mas passa 2, numa região lá na região de Humberto de Campos. Agora o carro já vem em busca, tem transporte, tem coisa que facilita. Como é que você vê a entrada do Estado com esse patrocínio que está tendo agora para a manutenção da cultura, né? Essa é uma questão interessante, porque certamente isso possibilita que muita gente possa fazer a festa, que antes não poderia. E isso tem uma conexão, claro, com as políticas de turismo cultural que o Estado desenvolve. Então, tem grandes discussões nesse território, que certamente, por exemplo, tem um ponto de vista que elas relatam, que é o fato de que tem mais festas agora e que tem menos caixeiras régias, que são aquelas que conseguem conduzir todo o ritual. Então, o que estava acontecendo era que num domingo, uma delas ia para 3 festas. Fechava uma tribuna aqui, abria outra lá, levava umas crianças para a mesa ali, outra missa lá. Então, o carro busca, leva, traz de volta, uma coisa assim. Porque tinha aumentado o número de festas sem que tivesse gente preparada já imediatamente para realizar essas funções. Então, estavam no processo de preparação e tudo isso faz parte da dinâmica. As mudanças acontecem mesmo. Há grandes caixeiras que tive a sorte, a honra mesmo de poder gravar
maravilhosas mulheres, muitas delas já morreram. Nossa, e essa foto de encerramento no livro é maravilhosa. Fora o projeto gráfico do seu livro, né? Vamos combinar que é um dos mais bonitos que eu já vi. Eu tenho muito apreço. É de uma artista maravilhosa e designer. Impressionante. Cláudia Marinho, que hoje é professora na Federal do Ceará. Ela trouxe essa ideia da renda, que a renda está presente nos tronos todos. Então, ela trouxe para o projeto gráfico. E são mulheres de muita força e expressão, né? Eu acho que nos depoimentos, ao longo do DVD que a gente vai assistir nesses depoimentos, assim, é de uma força absurda, né? E esse registro é muito importante. E ainda tem a parte em que você vê o esboço desses rostos. A cada relato você faz... É uma leitura que te perpassa uma emoção muito grande, assim, a gente se sente partícipe disso. E você ainda fez o registro das letras e das partituras. Teve essa preocupação, por quê? De registro de memória mesmo? Sim, porque esse projeto, acho que eu não falei no começo, surgiu de uma questão que me tomou quando eu estava terminando a dissertação. Não me tomou só ali, mas ali ganhou uma importância que eu não podia mais deixar de pensar. Qual era a troca? Eu tinha aprendido tudo isso, tinha visto tudo isso. Como é que eu ia... Que troca eu ia fazer? Aquelas mulheres lá com quem eu me identificava ideologicamente, ainda sigo me identificando, elas continuariam nas vidas delas, o meu trabalho poderia ou não ter algum significado para elas, mas isso nem era esperado. Mas, e eu? Eu ia ter um título que seria importante lá no mundo onde eu vivo, esse mestre História. E qual era a troca? Eu ia guardar isso e deixar assim. Então, quando estava no processo do trabalho em Alcântara, uma delas ia ter a governadora, que na época era a Rosiana Sarney, foi à festa. Ela sempre visitou os governantes do Maranhão, sempre vão visitar, porque é uma coisa, em Alcântara, é uma festa muito importante do ponto de vista turístico, cultural da cidade. É muito forte, né? E aí ela foi à festa, elas disseram, olha, nós queremos uma carta para a Rosiana. Você ajuda a gente a escrever? Eu falei, claro. E aí dei texto para as falas delas. Então, escreveram e o que elas pediam, resumidamente, elas explicavam a situação delas e falavam, nós precisamos de uma casa de cultura das Caxias, um lugar onde a gente possa descansar nos intervalos das festas, porque o rito em Alcântara dura 13 dias e elas tocavam o tempo todo, com longas viagens, era muito cansativo, tinha uma série de coisas, muitas moravam em quilombos da região de Alcântara ou nas periferias da cidade, tinham que andar muito para chegar aos locais, então... Nós queremos, e porque nós queremos ensinar as meninas, já sentiam que tinha poucas meninas interessadas. E escreveram tudo isso num texto e entregaram ritualmente para a Rosiana, dentro da igreja, cantaram para ela, puseram versos adequados para entregar a carta, mas não teve resposta. E, bom, o que fazer? Então, eu pensei que uma coisa, um lugar onde eu podia estar junto, era apoiar a visibilidade delas. Terminei a dissertação, aí defendi tudo. Esse foi um projeto com o apoio do Petrobras Cultural. Então a ideia era dar imagem e som para as palavras da minha dissertação. Então, com o apoio do Petrobras Cultural, eu pude montar uma equipe, ir a campo, fazer esse documentário e fazer o livro. Esse livro tem trechos da minha dissertação e tem outros trechos da pesquisa para o documentário. Então, ele não é só a dissertação e nem tem as preocupações de conceitos e tal que a dissertação exige. Então, essa foi por aí. Assim. Então, a ideia era que esse trabalho pudesse apoiar politicamente o trabalho delas de visibilidade. E, de fato, alguma coisa aconteceu, porque aí, o trabalho foi escolhido em 2007 para representar o Maranhão no Prêmio Rodrigo de Melo Franco. Depois, resultou também num trabalho do IFAM, um trabalho de salvaguarda do repertório das Caxias de Alcântara.
Mas isso mobilizou as prefeituras de Alcântara, Secretaria de Estado da Cultura de São Luís, por várias coisas para poder pensar, o próprio IPHAN, para poder pensar uma casa de cultura. Mas isso não seguiu. E um desdobramento que eu planejo, mas que tem que ser construído no conjunto com elas, na minha opinião, é um centro de memória. Porque é importante que essas mulheres sejam conhecidas e que elas sejam conhecidas pelos lugares onde elas vivem, pelas gerações que se sucederem, mas também por outros lugares. É muito importante, como referência para as mulheres, saber dessas mulheres, saber desses modos de viver e, no mínimo, ter um parâmetro para você olhar para o seu modo de viver e pensar o mundo. É isso, Marisa. então... Marisa. Isso aqui dá uns 3 tirando de letra para a gente conversar tudo que a gente tem para falar sobre o projeto. Mas assim, queria te convidar sempre, a gente vai exibir, e isso é a mágica de ter um DVD acoplado no livro, você vai ver trechos do DVD durante a entrevista e com a sua autorização, né, a gente pode até pensar de repente em incluir na programação, para você se deliciar com as coisas que tem aqui. Queria te agradecer muito. Eu agradeço. De fato, tem muita coisa para dizer, a gente nem acabou falando de todo o ritual, mas na medida que vocês exibirem, as pessoas vão poder. É bom que instiga a vontade de ler também. É. Fica aí a dica. Até um próximo Tirando de Letra. Tchau, tchau.